A essa altura do campeonato, já entendemos que o 3 Atlas não é apenas um simples visitante interestelar, mas ele carrega uma composição química de outro sistema estelar. Seus elementos revelam proporções diferentes das encontradas nos cometas do nosso sistema solar, sugerindo que se formou sob condições únicas, em um ambiente químico distinto. Essa diferença é como uma espécie de impressão digital cósmica, e à medida que vamos analisando mais esse objeto a fundo, vamos descobrindo informações inacreditáveis. Agora, as novas análises revelaram que o 3 Atlas está vazando água para o espaço. No vídeo de hoje vamos entender como esse objeto consegue fazer tal façanha. Gente, pausa rápida no vídeo só para pedir uma coisa muito importante a vocês. Eu sei que boa parte das pessoas que assistem o canal aqui nem são inscritas, tá? E como vocês podem ver aqui embaixo na contagem de inscritos, estamos bem perto de chegar ao 1 milhão aqui no YouTube. Então você aí que assiste aqui o canal, que gosta do conteúdo, das lives, dos vídeos em geral, tá? Peço a você que dessa tela aqui no YouTube e se inscreve aqui no canal, que é muito importante para a gente chegar cada vez mais perto aí do 1 milhão. Falta pouco, já estivemos bem mais longe, né? Estamos na reta final. E é isso, eu conto com a ajuda de vocês. Bora pro vídeo. Primeiramente, é incrível como o cometa interestelar 3 Atlas revelou uma composição inesperada. Os espectros coletados mostraram fortes evidências de dióxido de carbono e monóxido de carbono. A presença de CO2 em excesso sugere que o objeto se formou em regiões extremamente frias de seu sistema natal, onde o gelo de água não se acumulava em abundância. Isso por si só já indica que o 3 Atlas é um representante de um ambiente químico distinto. Além desses compostos, também foi detectado o sulfeto de carbonila, um elemento incomum e pouco presente nos cometas locais. Essa assinatura química reforça a ideia de que o 3 Atlas se originou em um meio diferenciado, possivelmente em um sistema estelar cuja evolução química seguiu caminho distinto da nebulosa que deu origem ao nosso sistema solar. O contraste aqui é bastante claro e revela como o 3 Atlas de fato surgiu em um ambiente químico distinto. Em outras palavras, tudo isso revela como o 3 Atlas é uma cápsula intocada de um ambiente que até então só podíamos teorizar. Paralelamente, observações em diferentes comprimentos de onda revelaram algo ainda mais intrigante: a presença de níquel e ferro em proporções anômalas. Nos cometas do sistema solar, esses dois metais aparecem em concentrações mais equilibradas, refletindo a abundância típica dos elementos na nebulosa solar. Mas no caso do 3 Atlas, o níquel foi detectado em quantidade significativamente maior que o ferro, algo que não se encaixava nos modelos tradicionais. Essa particularidade sugere que sua origem pode estar em um ambiente galáctico com uma história química muito diferente da nossa. Normalmente, o ferro é muito mais abundante do que o níquel no cosmos em geral, sendo produzido em grandes quantidades nas supernovas, enquanto o níquel surge em proporções menores, em cerca de 5 a 10% da quantidade do ferro. Esse padrão é consistente em estrelas, meteoritos e cometas locais. Mas o 3 Atlas rompe essa regra, exibindo uma quantidade de níquel superior à de ferro. Essa inversão é simplesmente bizarra porque desafia o que conhecemos sobre a formação dos corpos menores, levantando dúvidas sobre se estamos diante de um caso raro de preservação química ou se há processos ainda mais sofisticados e desconhecidos em jogo. Apesar da estranheza, não há qualquer indício de que esse excesso de níquel aqui seja algo artificial. Uma explicação mais plausível é que o 3 Atlas tenha de fato se formado em regiões mais associadas ao disco espesso da Via Láctea, onde a abundância de elementos pesados evoluíram de forma distinta da região onde nasceu o sistema solar um pouco mais afastado. Outra hipótese é que sua longa jornada através do espaço interestelar tenha alterado a superfície do núcleo, fazendo com que os metais fossem liberados de forma desigual e modificando as proporções originais. Em qualquer um desses casos, sua composição acaba sendo uma peça rara e valiosa que amplia nosso entendimento sobre a diversidade química dos cometas que vagam pela galáxia. E o mais surpreendente é que, com a quantidade relativamente pouca de água em sua composição, o 3 Atlas conseguiu ejetar quilos de gelo e vapor à medida que se aproximava do Sol,
revelando um comportamento ativo e imprevisível para um visitante vindo de tão longe. Bom, agora você vai se surpreender, porque as medições levaram em consideração várias exposições de imagem e chegaram a uma conclusão de que o 3i Atlas está ejetando aproximadamente 40 kg de vapor d'água por segundo. Isso significa mais ou menos na prática como a vazão d'água de uma mangueira de extinção de incêndio usadas pelos bombeiros. E há outro fato interessante aqui, porque essa atividade está sendo observada em um cometa que está relativamente distante do Sol. E esse tipo de comportamento observamos quando vemos os cometas do Sistema Solar se aproximando demais do Sol. Já o 3i Atlas não, ele está relativamente distante. Isso significa que provavelmente temos alguns processos em jogo que não conhecemos com tanta exatidão. As medições mostraram o brilho ultravioleta da hidroxila, uma molécula resultante da quebra da água pela luz solar, confirmando a presença de vapor escapando do cometa. Essa detecção foi possível graças à soma de dezenas de exposições curtas, que ao serem combinadas, revelaram a assinatura química do fenômeno. A quantidade observada sugere que pelo menos 8% da superfície do 3i Atlas está ativa, uma proporção surpreendentemente alta, considerando que nos cometas do Sistema Solar esse valor costuma ficar entre 3 e 5%. Essa atividade intensa não pode vir diretamente do núcleo, mas de detritos gelados que orbitam o cometa e acabam sendo aquecidos pela luz solar. Esses fragmentos funcionam como pequenas válvulas naturais, liberando vapor d'água no espaço à medida que derretem. Isso explicaria porque o 3i Atlas exibe tamanha atividade em regiões frias, onde o gelo da superfície não teria energia suficiente para sublimar diretamente. Em outras palavras, ele parece estar envolto por uma nuvem dinâmica de gelo em constante transformação. O comportamento do 3i Atlas contrasta fortemente com o de outros visitantes interestelares já observados. Enquanto alguns mostraram pouca ou nenhuma atividade relacionada à água, esse cometa parece ter preservado quantidades significativas de gelo, talvez mais antigas que a própria Terra. Isso torna sua passagem uma oportunidade valiosa para estudar a química primordial de outros sistemas estelares e comparar com os elementos da vida que se distribuem pela galáxia. A ejeção de água a grandes distâncias também indica que o 3i Atlas é composto por materiais extremamente voláteis, formados em regiões muito frias de seu sistema de origem. Esses compostos, ao entrar em contato com a radiação solar, reagem de maneira vigorosa, transformando o cometa em uma fonte imensa de gás e poeira. O fenômeno mostra que mesmo corpos vindos de ambientes gélidos podem liberar grandes quantidades de água quando expostos ao Sol. Com base nas estimativas atuais, o 3i Atlas já deve ter perdido toneladas de gelo desde que entrou no Sistema Solar. Esse processo cria uma extensa atmosfera ao seu redor, composta por vapor e partículas refletindo a luz solar. Vista de longe, essa névoa dá ao cometa um aspecto brilhante e difuso, tornando-o visível até mesmo para telescópios de pequeno porte. Cada grama de água liberada contribui para expandir sua atmosfera temporária, criando um espetáculo raro e passageiro. A atividade inesperada do 3i Atlas também levanta questões sobre a evolução dos cometas interestelares. Se ele consegue liberar tanta água mesmo a distâncias tão grandes, talvez outros corpos semelhantes que passam despercebidos por aqui também estejam ativos em silêncio, emitindo sinais sutis que só instrumentos sensíveis podem captar. À medida que o 3i Atlas continua sua jornada pelo Sistema Solar, ele nos lembra que cometas interestelares trazem a química de seus sistemas de origem. E isso é uma oportunidade muito legal de entender como é que funciona a química pela Via Láctea. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!